Aleluia. Estar aqui hoje é verdadeiramente ver a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. É contemplar o quanto é bom desfrutar da unção do Senhor sobre as nossas vidas, da capacitação do Senhor para tudo aquilo que Ele nos confiar para fazer. O Senhor pega junto conosco. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos graças. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa estação. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir metas, protocolos, mas nós cremos que todo momento de compartilhar a tua palavra é um momento de acrescentar na vida de pessoas. Pessoas serão edificadas, pessoas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da ministração é chamados para influenciar e impactar pessoas. Eu não sei se vocês chegaram aqui ao Rema por a influência de alguém na vida de vocês. Alguém te influenciou, te aconselhou e te instruiu a fazer o Rema. Todos nós somos resultado da influência de alguém nas nossas vidas. Eu mesma fui influenciada pelo cristianismo dos meus pais. Eu nasci num lar cristão e por conta de ver a vida deles diariamente vivendo a palavra, hoje eu creio verdadeiramente que Ele não é só o Senhor dos meus pais, mas Ele é o meu Senhor. E eu vou seguir Ele todos os dias da minha vida. Sabe, se você nasceu de novo e confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você é chamado por Deus para influenciar pessoas. Existe um comissionamento de Deus para as nossas vidas. E isso não vai parar em nós. Isso não vai parar, mas vai fluir para uma geração. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele não só chamou um homem de fé, Ele chamou uma geração de homens que viveriam pela fé. Ele não estava somente chamando Abraão, mas Ele estava chamando uma geração inteira que viveria para a glória do Senhor. Lá em Mateus 5, capítulo 4, 16, diz que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe, a luz ela precisa ser colocada no lugar onde há trevas, onde há uma necessidade para ela estar. Da mesma forma, nós precisamos estar em lugares em que as pessoas precisam ser influenciadas por aquilo que o Senhor colocou em nós. Amém. Sabe, a Bíblia ela está repleta de pessoas que foram influentes, que exerceram influências, mas o principal influente na história da humanidade foi Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui hoje por conta de uma obediência que ele teve ao chamado de Deus para a vida dele. Ele se submeteu àquilo que o Senhor tinha para a vida dele e por isso nós estamos aqui hoje. Sabe, outro exemplo também da mulher, exemplo de uma pessoa que foi influente na história, foi a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela teve um diálogo com Jesus e ela não reteu para ela aquilo que o Senhor havia revelado para ela. Ela se lembrou que outras pessoas também tinham sede da fonte que saciou a sede dela. Da mesma forma, nós não podemos ser egoístas e apenas olharmos para a vida das pessoas e sermos ignorantes da situação que as pessoas estão passando. Uma pessoa influente é aquela que não somente saciou a sua sede na presença do Senhor, mas tem a capacidade de perceber que outros também estão precisando daquilo que um dia saciou a sua sede. Em João 4, 28, continuando a história da mulher samaritana, diz que ela deixou o seu canto, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que disse tudo o que tenham feito. Sabe, ela poderia ter continuado as suas atividades normais, mas ela teve a sensibilidade de voltar para o lugar que ela tinha saído e dar o testemunho daquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. Ela foi ousada e voltou para aquele lugar. Jesus, quando ele estava no meio dos publicanos e pecadores, ele não estava ali para ser influenciado pela vida de pecado que eles tinham, mas ele estava ali para influenciá-los ao arrependimento e uma mudança completa de vida. E no verso 39, capítulo 4, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Sabe, aquilo que o Senhor fez na sua vida, o testemunho da sua vida que o Senhor fez em você, precisa fluir alcançando outras pessoas. E
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sabe, os samaritanos, eles puderam ter uma experiência verdadeira com o Senhor, por meio do testemunho daquela mulher. Sabe, será que nós já paramos para pensar aquilo que pode acontecer na vida das pessoas se nós deixarmos que a unção do Senhor que está sobre nós flua alcançando essas pessoas? Nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós não podemos andar e viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu lembro de uma experiência muito marcante que teve na minha vida em 2022, quando eu estava na escola, no ensino médio, e sempre quando a aula acabava mais cedo, geralmente eu ia para a casa da minha avó. E eu não ia sozinha, eu ia com outras amigas, e um desses dias em que nós estávamos indo no caminho, o Senhor começou a me incomodar, a conversar com uma das meninas que estava na nossa roda de amizade. E aí eu quis resistir, eu disse, isso é coisa da minha cabeça, só pode ser. Aí eu fui e disse, não, vou ser obediente e vou conversar com ela. E nós fomos todo o caminho conversando. E passaram alguns dias, algumas semanas, e algum tempo depois ela disse assim, sabe aquele dia que você veio conversar comigo? Eu estava decidida a desistir. Eu estava decidida a paralisar tudo aquilo que o Senhor tinha começado na minha vida. Eu estava decidida a desistir, porque eu era sozinha cristã na minha família, ninguém seguia, e parecia que tudo que eu estava fazendo não gerava fruto na vida deles. E naquele momento que você conversou comigo, eu senti uma ousadia da vinda da parte do Senhor, para que eu continuasse a caminhar, porque eu não sou daquele que retrocede, mas daquele que caminha e vê a bondade do Senhor sobre a minha vida. Sabe, eu gosto muito de uma citação que o irmão Reagan ele faz no livro dele, Aprendendo a Fluir com o Espírito de Deus. Ele diz que todas as vezes que nós formos obedientes à unção do Senhor sobre as nossas vidas e nós falarmos sobre a instrução do Senhor, as pessoas serão edificadas. As pessoas receberão da unção do Senhor que está sobre as nossas vidas. Em João 7,38, diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, o Senhor não nos projetou para sermos represas. Ele nos projetou para sermos rios. Rios, porque à medida que Ele acrescenta nas nossas vidas, mais nós podemos acrescentar na vida de pessoas. Mais pessoas poderão ser impactadas por meio daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E ele continua no texto dizendo, aquilo que nós recebemos do Senhor precisa fluir abençoando pessoas. Outro princípio sobre influenciar pessoas é que nós precisamos estar debaixo da unção do Senhor. E o que é a unção do Senhor? Uma vez eu estudando para ministrar para as crianças sobre o que era unção, eu estava muito confusa a respeito do que era, como eu ia trazer de uma maneira didática, que eles entendessem o que era a unção de Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração um exemplo muito claro. E ao longo do ministério de Jesus, a gente consegue ver que Ele utiliza de coisas naturais para explicar as coisas espirituais. Isso é uma forma didática, para fazer com que as pessoas conseguissem entender de uma forma mais clara, de uma forma mais concisa. E enquanto eu orava, o Senhor começou a trazer à minha memória a figura de um super-herói. E Ele disse assim, todo super-herói, ele tem uma missão, mas nenhuma missão pode ser cumprida se ela não tiver um poder. E o Senhor disse assim, todo cristão, nascido de novo, ele recebe uma missão da sua parte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas se ele não estiver cheio do poder de Deus, ele não vai conseguir cumprir essa missão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe,
para nós sermos pessoas verdadeiramente influentes, nós precisamos ser influenciados pela palavra. Nós precisamos ser influenciados pelo Espírito. As nossas decisões precisam ser tomadas por debaixo de uma direção de Deus. Debaixo da palavra, porque quando nós falarmos e aconselharmos pessoas, elas não serão influenciadas somente por aquilo que nós temos como conhecimento humano, mas elas serão influenciadas pela palavra de Deus, que é capaz de mudar a vida delas por completo. Elas serão impactadas, elas serão acrescentadas. E aquilo que o Senhor começou na nossa vida, ela precisa fluir acrescentando a vida de outras pessoas. Eu gosto muito de um exemplo em que uma vez eu estava estudando sobre a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o Mar Morto, ele é morto porque ele apenas recebe de outros rios. Ele não é um mar que permite que a água que vem até ele flua alcançando outras nascentes, outros lugares. E, da mesma forma, muitas vezes nós estamos nesse lugar, apenas olhando para aquilo que nós podemos receber de Deus, e não olhando para aquilo que a gente recebe do Senhor possa fluir abençoando outras pessoas. E o Mar da Galileia, comparado ao Mar Morto, ele é um mar que tem vida. Ele tem peixes vivendo dentro dele, ele abençoa as populações que vivem ao redor dele. E o Mar Morto, ele não consegue fazer isso, porque ele é um mar que só recebe de outros. Ele não permite que a água que vem até ele flua alcançando outros. E, por conta disso, é impossível a existência de vida dentro dele. Não existe peixe, plantas. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de apenas olhar para aquilo que nós queremos receber de Deus, mas será que nós estamos disponíveis a entregar para as pessoas? O mesmo pão que nos alimentou, o mesmo pão que saciou a nossa fome em tempos difíceis, será que nós estamos disponíveis a ir até pessoas que talvez estejam passando pela mesma fome que um dia a gente passou e alimentá-las? Será que nós estamos sensíveis à instrução de Deus vinda do nosso coração para alimentar essas pessoas? Será que nós estamos sendo obedientes à instrução do Senhor no nosso coração, no nosso dia a dia? Sabe, quando eu pude conversar com aquela menina, eu estava em um momento do meu dia. Eu não estava em uma plataforma, em um ambiente aparente às pessoas, mas eu estava no meu dia a dia, eu poderia simplesmente segui-lo e ignorar a instrução do Senhor, mas ser obediente impacta a eternidade das pessoas. Não apenas um momento aqui, mas é a eternidade. É algo sério, não é algo terreno passageiro, é algo sério. A vida das pessoas é algo sério. Andar em amor é algo sério. As coisas de Deus são sérias. Nós não podemos agir de qualquer forma, fazer de qualquer jeito, viver uma vida como se... É de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu só tenho um nome de crente, mas diariamente, o que é que você tem feito? Diariamente no seu dia a dia, será que as pessoas olhando para a sua vida, não para as suas palavras, mas para aquilo que você faz diariamente, será que elas se tornariam cristãs e elas seguiriam o Senhor por aquilo que você faz? Será que elas seriam impactadas e influenciadas pela sua vida? Sabe, eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês serão pessoas influentes. Vocês não reterão aquilo que o Senhor colocou na vida de vocês, mas vocês deixarão fluir. Nós estivemos em um tempo de treinamento. E eu creio que todo o tempo de treinamento não é um tempo para que posteriormente você venha ficar parado, mas você está sendo preparado, recebendo as instruções do Espírito para colocar em prática. Não instruções naturais, não instruções vindas de homens, mas instruções vindas de Deus, capaz de mudar a realidade das pessoas. Em nome de Jesus, amém.